Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede. Fala galera da Rádio Bicuda e canal Goleiros na Rede, sou Robson Abreu, estou acompanhado dos meus amigos aqui e também com outro cara que já está virando nosso amigo também, que a gente vai já apresentar para vocês, mas eu estou acompanhado aqui do meu amigo Erasmo Romão. Tudo tranquilo, Erasmo? Fala aí, goleiros, fala ouvintes da Rádio Bicuda. Hoje o treino é no fuso horário, né? Um é tarde e outro é à noite, né, Robson? O Brasil, tá com essa camisa bonita aí do Barcelona, tranquilo? Tudo tranquilo. Boa tarde para quem é aqui do Brasil, boa noite para você tá lá, né? Tá do outro lado do mundo aí. Lá no Emirados Árabes, a gente tá falando aqui do Alexandre Vargas. Alexandre é preparador de goleiro do Ittihad Kalba, do Emirados Árabes. Tudo tranquilo aí, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aqui, boa tarde aí para o Robson, Erasmo, Miguel. Satisfação enorme estar participando aí da entrevista, do bate-papo aí com a galera. Legal, é aquele boa noite que você dá, mas falando que você acabou de almoçar, né? Você tá no Emirados Árabes com o fuso horário do Brasil e almoçando? Como assim? Não, aqui eu procuro viver o horário do Brasil, né? Porque a gente treina à tarde, eu não tenho nada para fazer na parte da manhã, então eu procuro viver o horário do Brasil. Quando tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para resolver no banco, fazer uma compra, às vezes tem treino pela manhã, né? Mas normalmente eu acordo tarde, né? Enquanto o pessoal está almoçando aqui, eu estou tomando café da manhã. Alexandre, vamos lá. Como começou a tua carreira com o futebol? Você já foi jogador, goleiro, tal, provavelmente. Como começou a sua carreira? Ou você só foi professor de educação física e se tornou treinador de goleiro? Explica um pouquinho pra gente aí. Então, eu comecei como todo brasileiro, né? Jogando nas escolas, jogando golzinho na rua, né? Então, na minha época, a gente fazia o gol de sandália, né? Então, naquela época, se assistia muito campeonato carioca e eu gritava Figiol, né? Figiol, tinha Cantarelli, tinha Acácio, né? Leão, Mazzaropi. Não sou tão velho assim, não. Eu tenho 44 anos. Eu comecei no Taguatinga Esporte Clube, um time que tinha muita referência no Centro-Oeste, que era comandado por um cara que era apaixonado pelo futebol, que era Froilan Pinto, faleceu recentemente, né? Um cara que amava futebol. Então, assim, o Taguatinga tinha uma estrutura muito boa na época. E acabou que perdeu as forças quando ele saiu, né? E futebol depende muito da gestão, né? Assim, aí você vai mudando, muita gente acha que é fácil tocar o futebol, então precisa de um preparo. E foi assim que aconteceu com o Taguatinga. Perdeu as forças porque começou entrar pessoas, né, que não tinham recurso, né, que o futebol precisa de recurso, é um esporte caro, e pessoas também despreparadas, né, além de não ter o recurso, não tinham preparo. E acabou que o clube, né, acabou em 99, fechou as portas em 99, e foi aí que eu consegui a minha liberação, né, já um pouco tarde, eu tinha propostas para sair quando era mais novo, mas como era preso no clube, né, então eu acabei que fui liberado um pouco tarde. Então acabei fazendo minha carreira em Brasília como atleta, tive a oportunidade de jogar em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Norte. Entendi. E aí você jogou até que idade, parou de jogar com que idade para se dedicar a ser treinador de goleiros? Como é que foi? Então, quando eu atingi a idade de 25, 26 anos, o segundo semestre, os campeonatos do segundo semestre, né, Brasília, Goiás, Minas, exigia
um limite de jogadores acima de 25 anos, né? Então os treinadores prefeririam mais atletas de linha, né, do que o goleiro acima da idade. Então ali, o segundo semestre eu trabalhava mais como preparador de goleiros, né? E o primeiro semestre como goleiro, segundo semestre como preparador de goleiro, umas 2 vezes, né, uns 2 anos ainda joguei, né, o segundo semestre. Mas aí quando eu estava com 29 anos, eu recebi um convite de um amigo que estava aqui nos Emirados Árabes, né, o Ivan Araújo, preparador físico, que ele recebeu a indicação de outro amigo, né? Na verdade, quem era meu amigo era o Gilberg, que era preparador de goleiros, que recebeu o convite do Ivan. Aí o Gilberg disse: eu não posso ir porque eu já tenho contrato, mas eu te indico outro profissional. E nisso o Ivan, né, preparador físico, que voltou para o clube esse ano, né? A gente trabalhou junto em 2006, 2007, e agora ele volta para o clube e a gente está trabalhando junto de novo no mesmo clube. Entendi. E aí, a partir da cidade de 29 anos, eu recebi esse convite de 29 anos, né? Aceitei o convite, mas assim, eu já tinha experiência, né, de estar trabalhando como preparador de goleiros, e assim, não foi difícil, né, essa adaptação. Mas é claro que a gente nessa área, a gente aprende todos os dias, a gente nunca sabe de tudo. Cada ano que passa, a gente procura se atualizar, e dessa época para cá a gente vem, né, se aprimorando. Miguel, vai lá, faz sua pergunta aí. Eu queria saber qual treino que você acha que é mais difícil para os goleiros fazerem, aquele que é bem puxado, sabe? Então, aí, Miguel, boa noite, Miguel, satisfação. Então, isso depende muito do goleiro, né, mas para cá eu acredito que o trabalho de cognitivo é um trabalho que dá mais trabalho para o goleiro, né? Que é um trabalho que faz o goleiro pensar, né? Que faz o goleiro tomar decisões corretas, né? Então é um trabalho mais complexo, é onde eu aprendi a trabalhar muito aqui, né? É uma exigência que eles têm, né? Para aprender. Porque tecnicamente era uma dificuldade, a dificuldade maior antigamente era técnica. Como vieram muitos profissionais, né, muitos profissionais bons, capacitados, passaram por aqui, então assim, tecnicamente eles aprenderam muito, mas ainda, até hoje, o maior problema, eu acredito aqui que seja a tomada de decisão. Então a gente trabalha muito assim, essa parte cognitiva. É interessante, tá? Outra coisa interessante que você abordou aí, rapaz, e a gente precisa sempre alertar, que o futebol brasileiro caminha para isso aí. Sobre a situação do Taguatinga, né? O futebol brasileiro cada vez mais entra pessoas que nunca entraram no campo, mal conhecem o campo de futebol, por pessoas que entram, né, por conhecer um amigo, né, apadrinhado, e acaba não entendendo de futebol. Como o Taguatinga acabou, né, e, infelizmente, ele era um clube muito reconhecido no cenário nacional, assim pode acontecer com o futebol brasileiro, né, cara? Muito lamentável mesmo. Agora, no seu trabalho aí nos Emirados... Emirados Árabes. Emirados Árabes, os goleiros são eles são bem disciplinados, o árabe ainda tem essa resistência à disciplina tática, aos comandos? Olha, isso aí depende muito da nacionalidade, né? Aqui os brasileiros são muito respeitados, né? A gente traz um conteúdo muito bom, né? Mas eu não vejo resistência com os goleiros, não. Eu vejo assim, a gente tem que aprender, né? A gente tem que se adaptar à cultura, né? Por exemplo, na Arábia Saudita, os jogadores ainda vivem do futebol. Aqui não, aqui o pessoal já tem uma profissão.
Então, digamos que o futebol aqui, apesar de pagar muito bem, não é uma prioridade do jogador. Eles têm a profissão deles, né? É uma coisa que eles vão levar pro resto da vida. Mas, assim, o complicado é fazer treinamento na parte da manhã, né? Então, assim, o treinador que chega aqui, que exige um treinamento na parte da manhã, ele já começa a dar um tiro no pé, né? Como se diz o ditado. Alexandre, então, assim, mas isso se dá... Mas no horário normal... Não, desculpa, é só para um complemento dessa tua resposta mesmo. Isso se dá, esse complicador aí do horário da manhã, é por conta das temperaturas, é por conta da night aí do Emirados Árabes, que os jogadores se perdem um pouquinho, por conta de quê que a galera não gosta de treinar de manhã? Então, eu sempre procurei dizer, né, que Dubai, eu já trabalhei em Dubai, na categoria de base é complicado devido à noite, né, a balada, essas coisas, então é complicado, e assim, os caras são ricos, né, não tem jeito, os caras são ricos, os caras não vai ficar, né, eles não acreditam, né, tem essa outra situação, que eles não acreditam que vão se tornar um jogador igual o Messi, igual o Cristiano Ronaldo, entendeu, eles não têm isso com eles, e no profissional a questão que eles trabalham, né, acordam cedo. Ano passado, na temporada passada, eu trabalhei com 4 goleiros que trabalhavam, então eu tinha que saber e horários diferentes, todos os 4 trabalhavam e em horários diferentes. Eu tinha um goleiro que trabalhava à noite, né? Então ele saía de serviço pela manhã. Então como é que eu ia? O treinador, quando chegou, ele falou: Alexandre, tem que marcar treino pela manhã. Eu falei: professor, sem condições, porque todos trabalham. E uns saem 5 da manhã, dirigem 1h30, saem do serviço 2 da tarde, dirigem mais 1h30 de volta para a cidade, né? Então o cara precisa descansar. Eu tinha todo esse controle, né, de horário deles, para eu saber até o que eu precisava, o que eu podia dar no treino, né? Então, assim, é uma tensão que a gente tem que ter muito grande para você não se estressar, né? Porque você vai querer exigir que o atleta, você vai tentar, né, tirar dele o melhor dele, mas muitas das vezes não depende só da sua motivação, né? O cara tá cansado, o cara trabalhou, o cara dirigiu, às vezes não se alimentou bem, então a gente tem que ter essa comunicação, tem que ter essa atenção para que, né, a gente não estresse o cara, né, que a gente vai cobrar, né, a gente vai exigir e ter esse feeling, né, no dia a dia. Não é tão fácil, né, não é tão fácil como parece. Fala, Miguel. Eu queria perguntar, claro que se você não quiser falar também não precisa, o seu time do coração aqui no Brasil. Isso aí aperta mesmo, tá vendo? Isso aí é tranquilo. Eu não sou um cara fanático, mas eu gosto muito do Corinthians, né? Eu gosto do Corinthians, eu aprendi a torcer o Corinthians através do Ronaldo Giovanelli, sou fã do Ronaldo, mas eu tenho outro grande ídolo, né? Que foi o Danley, inclusive o nome do meu filho é Danley. Assim, ele agradou, Miguel. Aquele estilo proativo, né? Aquele cara que tem garra, né, assim, muitos títulos, né, então, assim, eu gostava de goleiro assim, estilo Ronaldo, estilo Danley. Aí tu agradou o Miguel, né, Marcos? Vai lá. Rapaz, o Alexandre, você já quase respondeu a minha pergunta já, rapaz. Perfil, pro Alexandre, qual é o perfil de goleiro? O que ele precisa ter para ser um bom goleiro? E a outra pergunta que eu emendo é: o goleiro, de fato, ele tem que ser bom de bola, ele tem que ter um bom controle de bola para ele subsistir desse futebol moderno? Rapaz, eu sempre gostei do goleiro que tem atitude, né, que se impõe, daquele goleiro que não tem medo de falar com o capitão, que não tem medo de cobrar a todos, né, porque quando eu jogava, eu conhecia goleiro que tinha medo de cobrar um determinado jogador, né. Então, assim, eu acho que a cobrança tem que ser para todos, a cobrança tem que ser
dentro de campo, tem que ser fora de campo. E eu gosto do goleiro assim. Eu gosto, quando eu trabalho com um goleiro que cobra os companheiros dele, eu acho bacana, sabe? Porque isso aí, o resultado envolve todo o conjunto, né? Porque eu falo para ele, se você sabe que o cara tá indo pra noite e você não tá cobrando ele, você tá sendo conivente com ele. Talvez ele não tenha o objetivo que você tem, mas acaba que sobrecarrega todo mundo. O seu trabalho não vai aparecer, o meu não vai aparecer, de ninguém vai aparecer. Porque sempre tem, né, os maçã podre, né? Tem uns caras que não tem comprometimento com o trabalho. Então, assim, não adianta só a comissão cobrar. Quando você tem um líder, um goleiro, a gente tá falando de goleiro, né? Não precisa ser só o goleiro, mas eu gosto do goleiro que seja líder, que gosta de cobrar, né? Não precisa brigar. Depende cada um tem um jeito de cobrar, né? Você pode chamar um cara no canto e conversar, pô, bicho, assim você vai complicar meu trabalho, eu preciso desse trabalho aqui, eu tenho uma família por trás do meu trabalho, o que você está fazendo é errado. Pô, o meu jeito não, já queria já abrir os braços, já apagava sapo, então era o meu jeito, eu melhorei bastante. E o goleiro que... Já pegava o cara no colarinho, já tudo. E a gente estava falando de gestão, a gente estava falando até pouco tempo de gestão. Hoje em dia não é todo mundo que quer investir num clube que não chega, né? A gente está falando, é claro que isso acontece também nos clubes grandes, mas eu vou falar de clubes pequenos, né? E é difícil você conseguir um patrocinador para manter um time, folha em dia, alimentação, não é fácil. Então, se o cara que está investindo no clube vê que não vale a pena, então vai fechando as portas. Então quem vai perdendo é quem está vivendo do futebol. E muitas das vezes a gente estuda, a gente busca conhecimento, a gente tem um gasto, né? E muitas das vezes o jogador não quer saber. Não todos, não estou falando todos. Eu já trabalhei com muitos jogadores de excelente caráter, né? Que briga mesmo assim pelo grupo. Agora tem outros que eu vou te falar, viu? É complicado. Vai lá, Heraldo. A outra pergunta é sobre o goleiro hoje no futebol moderno. Ele tem que ser bom de bola, ele tem que ter bom controle de bola, bom passe. É verdade, você perguntou. Tá uma coisa aí, isso aí é uma polêmica, e eu vou dar a minha opinião. Na época, os goleiros da minha época tudo jogavam com os pés, só que não eram inseridos no trabalho do treinador, né? Alguns treinadores gostam dessa metodologia. Não estou falando, não quero dizer que quem não gosta não está atualizado, isso é uma opção, mas os goleiros que eu trabalhei, que eu convivi, né, como profissional, os caras não tinham esse problema. É um ou outro que tem... Outros falam, eu fui pro gol porque era ruim, mas era ruim com os pés, mas eu não era ruim com os pés, né? Assim, muitos goleiros, a gente vai lembrar aí do Júlio César, do Ronaldo, o próprio Danley hoje, ele joga pelada na linha, você vê ele jogando na linha, é sacanagem. Então, assim, o cara só não era inserido no modelo de jogo do treinador. Então, assim, o que está faltando hoje, né, que na minha época tinha demais, era o golzinho, aquela brincadeira na escola, né, no intervalo. Então, assim, eu aprendi muito jogando golzinho, jogando salão, fui federado quando tinha meus 15 anos, meus 14 anos, jogando como pivô, né? Não era goleiro de salão, né? Eu fui por 16 anos pro campo, né? Mas, assim, no salão eu jogava na linha. Então, eu não concordo muito de que o goleiro evoluiu. Não é que o goleiro evoluiu que está jogando com os pés. Hoje tem, assim, a opção, né, que o treinador tem na metodologia dele de colocar o goleiro para jogar com os pés, né? Miguel, faz tua última pergunta aí que tem que ir para as assistências já. Eu queria perguntar se tu já recebeu alguma proposta de alguma seleção e se tu gostaria de jogar uma seleção. Ou jogar ou ser treinador também, né, Miguel? Isso, ser treinador, isso.
Isso aí é o ápice, né, do profissional, é chegar em alguma seleção, né? Eu trabalho para isso, eu estudo para isso, sempre estou motivado, né, para quando chegar a oportunidade, né, eu esteja preparado. Uma vez bateu na trave, né, um amigo meu pediu um preparador de goleiros para trabalhar na seleção do Bahrein, né, na base do Bahrein, seleção do Bahrein, que é ali do lado da Arábia Saudita. Porém, na época, né, a maioria dos preparadores de goleiro, né, não tinha o certificado, que era o nível 2, né, que se pede para a categoria. Na época eu só tinha o nível 1 e estava pedindo o nível 2. Então bateu na trave. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Erasmo. Eu vou para as assistências com ele. Tá bom? Beleza. Rapidinho, eu vou te fazer uma pergunta. Você tá aí sozinho ou tá com a família aí nos Emirados Árabes? Como é que tá você aí? Então, minha família veio em novembro, né? Veio para ficar até o final do campeonato. Porém, veio a pandemia, né? Meu filho foi primeiro, né? Porque ia começar as escolas em fevereiro, então ele foi primeiro. E ficou eu, minha esposa e minha filha. Aí, quando a pandemia ficou muito rígida aqui, né? Como eu posso dizer assim, a exigência, né, de ficar em casa, essa situação aí, ou saía minha esposa para ir no mercado, ou ia eu para ir para o mercado, para os lugares. Então a minha filha estava muito entediada, né, coitadinha, assim, só muito tempo dentro de casa, não podia, porque assim, não é igual no Brasil. Aqui, se você não obedecer, tem multa, né, então os caras apreendem a sua identidade, né, que você precisa dela para tudo. Então você tem que respeitar, não tem jeito. Aqui tem lei, a lei funciona. Então assim, para evitar essas coisas, essa chateação, apareceu um voo aqui da embaixada para o Brasil em abril, aí eu mandei isso para o Brasil. E no momento de abril para cá, eu tô sozinho. Entendi. Vou fazer com você aqui rapidinho, nosso tempo está quase acabando, um quadro chamado assistência. Você jogou de pivô, então fazia gol. Então vou te dar a oportunidade de fazer gol aí, goleirão. Vou falar uma frase para você, beleza? Tá cortando. Vai, fala de novo. Mas você entendeu? Ah, tá. O quadro chama-se assistência. Eu falei que você já foi pivô, então você já fez muito gol. Então, eu vou dar uma assistência para você. Você vai responder com uma palavra ou com pouquíssimas palavras, porque o nosso tempo está quase acabando aqui. Beleza? Vamos lá. Vou tentar. Vamos lá. Minha referência no futebol é? Rapaz, Ronaldo Giovanelli. Esse é fã mesmo. Ronaldo Giovanelli. Um lugar especial para mim. Rapaz, especial a minha casa, minha família. O jogo mais marcante que eu joguei como jogador, você? Rapaz, teve vários, mas um marcante foi em Brasília, né, contra o Brasiliense, né? A gente perdeu o jogo, mas esse jogo a gente perdeu 3-1, inclusive o Tiano estava nesse jogo, né? Foi contra o Túlio, estava nesse jogo, então foi um jogo que eu fiz boas defesas, né? Grandes defesas, assim, e como o Túlio era artilheiro, né? Eu não tomei gol do Túlio, né? Posso dizer isso. Ele tem 1000 gols, mas não tá na minha conta, né? Eu não participei disso. O currículo dele, muito bem, tá certo. E o jogo mais marcante que você assistiu na tua vida, qual foi? O jogo mais marcante que você assistiu. Então, eu assisti aqui Benfica e Bayern de Munique aqui, né? Onde os goleiros era um que jogou no Brasiliense, Marcelo alguma coisa, né? Marcelo Moreto, pelo Benfica, e pelo Bayern de Munique foi o Oliver Kahn. Um jogaço mesmo. Só isso. Só o Oliver, só, né? Só isso.
Você acompanha o futebol brasileiro de longe aí ou não dá? Não, acompanho, eu estou acompanhando pouco agora, né, devido à correria, a gente estava em pré-temporada, mas tenho acompanhado sim. Deixa eu te perguntar, quem é o melhor goleiro brasileiro da atualidade? Rapaz, eu sempre gostei do Cássio, né, o do Palmeiras, né, o Everton está numa fase muito boa, Santos, do Atlético Paranaense, o goleiro do Bahia, esqueci o nome dele, tem um Douglas Friedrich. Douglas. Ele fez um puta de um campeonato ano passado, né? Um goleiraço. Lembrando que Mas esses aí estão se destacando. Eu gosto demais do Diego Alves também, né? Eu acho que tem presença de gol, né? Um bom goleiro. Diferente. De assistência, você tá driblando o zagueiro, driblando o goleiro e tu não tá jogando. Meu prato de comida preferido, qual é? Rapaz, um arroz, salada e bife. Arroz, salada e bife. Tomate, arroz, salada e bife. Um arroz com milho. Arroz com milho e um bife acebolado. Opa! Show. Tá bom demais. Show. Muita frescura, não. Isso aí. Robson travou. Achar comida brasileira aí no Emirados foi muito complicado? Antigamente era difícil, Erasmo. Mas hoje o seu Rob, qual é o seu? Oi. O Robson. Oi. É que o Robson ele tá travando, às vezes a internet dele trava e retarda o som, né? Mas continua, para você achar comida brasileira, como foi? Como é que você virou aí? Hoje se encontra quase tudo, né? Eu consegui achar mandioca aqui em saco plástico, né? Já vem cortada, já vem congelada. Pão de queijo congelado a gente já encontra. O açaí já virou febre aqui. É mesmo? Entendeu? Na época que eu vim, há 13 anos atrás, você não tinha feijão, não tinha nada. Eles não plantavam, né? Vinha de fora, então quando vinha de fora era muito caro, era exportado. Complicado. Fala, esse papo aí me deu fome, tinha que dar uma saidinha pra comer alguma coisa. Me deu fome. Vamos lá, Alexandre, meu sonho é? Meu sonho é trabalhar numa seleção. Não vou mentir, brasileira não. Ou qualquer uma? Qualquer uma. A gente sabe que na seleção brasileira a gente vê que isso fica muito distante, né? Porque a gente vê que não é só a capacidade profissional, né? Envolve outras coisas. É verdade, é muito restrito, né? É muito restrito. Farei outra hora lá, né? Já foi a época que você ia até para um clube grande, né? Por méritos, né? Por capacidade. Então a gente vê que no Brasil nada é impossível para Deus, né? Mas a gente vê esse sonho um pouco distante devido a essas situações. Eu acho que tem muita trabalhar na seleção brasileira, né? Última pergunta, Alexandre. Vou indicar essa resenha para quem você pode indicar para a gente bater um papo aí também? Eu queria indicar para o meu irmão Fernando Rezende, preparador de goleiros também, um cara sensacional que quando ele fez um projeto nos Emirados, na Arábia Saudita, para ter uma escola brasileira dentro do clube, ele fez questão que eu fosse trabalhar com ele para ajudar ele lá nesse projeto. Fernando Rezende, do Rio de Janeiro. Show! Depois bate um papo com ele aí, depois me passa o contato que a gente marca o bate-papo com ele também, valeu? Tá, joia. Obrigadão mesmo aí. Espero ter atendido aí as respostas, né? Ter respondido aí as respostas. Legal. Esqueci de falar, né? Que esse é o 10º ano que eu tô trabalhando aqui. Foi ótimo. Entre idas e vindas, né? Não foi um período de 10 anos seguidos, né? Sim.
mas assim, é o 10º ano, graças a Deus. Muita experiência, muita coisa para compartilhar. Se precisar do segundo tempo, a gente tá por aí. Valeu. Olha só, a Francisca... Já tá falando tudo de árabe, né? É verdade. A Francisca de Deus... Francisca de Deus... É toada. Fala, cara, Francisca de Deus manda um recado aqui, um dos melhores profissionais, um dos melhores da profissão. Francisca de Deus, um grande abraço, obrigado. Obrigado aí, Alexandre. Show de bola. Ela é esposa do Gilberg, né? Ela é esposa do Gilberg. Legal. Que é o preparador de goleiros que estava aqui. E foi Valeu, o primeiro galera. que foi o primeiro que respondeu com. Tá travando, pode falar. Ele que recebeu o convite para vir trabalhar no Kelvin, e ele me indicou, como ele já tinha contrato, ele me indicou pro outro profissional, o Ivan. Show. Valeu. Miguel, brigadão, Miguel. Obrigado, Erasmo, Valeu. Alexandre. Até a próxima, galera. Obrigado, Alexandre. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado aí. Obrigado. Vai